Bom dia, amados. Como foi mencionado na live de ontem, no culto online de ontem, essa semana a gente ficou de ler todos juntos como igreja o Evangelho de João, do capítulo 6 ao capítulo 19. E a cada dia eu vou estar trazendo uma meditação breve, né, sobre o que Deus tem falado, especialmente quando a gente está entrando agora na Semana Santa. E a cada dia, até sábado, vou estar postando mensagens curtas e meditações sobre essa semana. Especialmente sobre os capítulos 6 e 7 de João. Gostaria de compartilhar a palavra em João 6, versículo 60 a 70. Eu vou estar lendo, que você possa ler nesse momento. João 6, 60 a 70. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura esta palavra, quem pode suportá-la?" Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: "Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem." Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: "É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai." Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: "Vocês também não querem ir?" Simão lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Então Jesus respondeu: "Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo." Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Bom, amados, é uma meditação, né? Não vou me alongar muito, mas Jesus tinha acabado de falar sobre o fato dele ser o pão que veio do céu. Ele também havia falado de comer e beber, comer de sua carne e beber do seu sangue. Tem todo o significado dentro disso. Mas essa palavra não foi muito compreendida pelas pessoas que estavam ouvindo. Inclusive, ao falar sobre o seguir a Jesus, da necessidade de comer da sua carne e beber do seu sangue, foi uma palavra que muitos consideraram, então, pesadas, inclusive os discípulos, como a gente leu no versículo 60. O que eles falam? Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Naquele tempo as pessoas não conseguiam compreender, inclusive os discípulos não compreenderam direito essa palavra. Porém, todos sabem que após o sacrifício de Jesus, após a morte de Jesus na cruz, Jesus um pouquinho antes em João, ele fala um pouquinho mais especificamente disso, né? Ao celebrar a última ceia de Páscoa com seus discípulos. Mas após a ressurreição e de tudo o que aconteceu, os discípulos, com certeza, obviamente, eles vieram entender o que aquelas palavras que Jesus tinha falado significavam. E não só isso, os discípulos a entenderam, os discípulos ensinaram, os discípulos pregaram, e essa palavra chegou até nós, né? E hoje, eu e você, nós compreendemos, né, essa palavra que diz, né? Mas muitos não entenderam, muitos não compreenderam o que queriam dizer. E, inclusive, a palavra no versículo 66, a gente leu que muitos saíram, muitos deixaram de seguir, a partir daquele momento eles não seguiam mais. Para nós, você e eu creio que você sabe e crê nessa palavra, você entende essa palavra, porém, muitos ainda não entendem essa palavra e não compreendem essa palavra. E por que não entendem? E uma das pistas que a palavra de Deus dá aqui, que essa verdade não é algo que a carne, a força humana consegue entender. Não é algo que pelo esforço nós conseguimos entender, né? Mas o que a palavra de Deus fala? A palavra fala o seguinte, que
Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, para nós que cremos, essa palavra é espírito e vida. E a gente sabe que talvez alguns vão tomar até de um modo religioso, pegar o pão e o vinho e tomar religiosamente sem entender no espírito o que isso significa. E um dos fatos que, se hoje você e eu, nós entendemos essa palavra, nós compreendemos, é porque em nós há o Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio a nós e é algo que é loucura para os homens, né? Como diz a palavra, né? É uma loucura para os homens, é algo absurdo no raciocínio humano. Nós somos aqueles que cremos nessa palavra. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos capazes? Não. É porque o Espírito habita em nós. E quando nós, não é maravilhoso, toda vez que a gente participa da ceia do Senhor, nós recebemos a graça, nós sentimos a presença de Deus, nós cremos nessa verdade. Mas por quê? Porque o Espírito habita em nós. E nessa manhã eu gostaria que nesse dia a gente pudesse agradecer a primeira coisa na meditação. Que eu e você agradeçamos pelo fato de nós crermos que Jesus é o pão da vida. Nós cremos que nós comemos e bebemos o sangue. Isso não é algo que nos ofende, mas isso é algo que dá vida a nós. Isso é espírito e vida a nós, porque em nós habita o Espírito. Essa palavra ofende. Ofende aqueles que não têm o Espírito. É um absurdo, mas para nós que cremos, é a verdade. Um pouquinho mais para frente, no versículo 66, a palavra de Deus fala que muitos deixaram de seguir Jesus e a partir daquele momento não andavam mais com eles. Então Jesus, depois que todos esses deixaram, ele olha para os seus 12 discípulos e ele pergunta: e vocês também não vão? Vocês também não querem ir? Pessoal, pensa um pouquinho agora. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Eles deixaram imediatamente as redes, alguns deles. E, sabe, o caminho do discípulo não era fácil. E o caminho do discipulado não é fácil. Depois de Jesus enviá-los, o que aconteceu? Depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, eles foram pregar, todos eles, a história mostra, todos eles foram martirizados, todos eles sofreram pelo Evangelho. O caminho de um discípulo não é fácil, né? Obedecer a palavra de Deus, eu e você sabemos que não é fácil. E é claro, a gente não obedece a palavra de Deus perfeitamente, mas a gente continua indo para esse caminho. Por quê? Por que você e eu, nós continuamos nesse caminho? Todos sabem que viver nessa vida tem sido cada vez mais difícil. O mundo tem se tornado um lugar mais difícil de viver. E recentemente, com toda essa questão do coronavírus, a gente vê, de novo, como foi mencionado várias vezes, pessoas com medo da morte, pessoas que têm perdido o chão por causa disso, né? Mas justamente nesse tempo, um tempo que talvez eu e você, que nem foi mencionado ontem, eu e você podemos não ter nada, mas por que a gente continua? Sabe, esse traço de esperança, por que a gente continua nesse caminho? Sabe por quê? Por mais que eu e você não tenhamos nada, temos em nós a palavra eterna, a palavra de vida e o Espírito vivificante dentro de nós. Se há algo que esse mundo jamais vai pegar, vai poder tomar de nós, é a nossa vida e a nossa vida eterna. Por isso, a gente pode declarar como Pedro. Gente, Pedro não tinha nada. Ele tinha deixado tudo, não tinha nada, não tinha sobrado nada. E quando todos abandonaram,
Pedro teve um segredo da vida dele. O que ele descobriu que os outros não descobriram? Exatamente isso que ele declarou. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Gente, nós temos a vida. Nós temos essas palavras. Nós sabemos para onde vamos. Jesus nos orienta. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guia. Ele é aquele que nós procuramos. E por mais que tenhamos dificuldade, nós sabemos que nós podemos buscar a Ele. Portanto, nessa manhã, finalizando essa mensagem, que a gente possa agradecer. Agradecer o quê? Primeiro, o fato de a gente estar crendo e a gente crer nesse Evangelho não foi obra da carne, foi obra do Espírito Santo que habita em nós. Porque Ele habita, o Deus vivo está em nós. E Ele derramou o seu Espírito em nós. E Ele nos amou primeiro. E em espírito, hoje, nós cremos. Segundo, nesse mundo tão perdido que nós vivemos, nós sabemos para onde ir. E que essa confiança que nós temos, sabemos a quem buscar, sabemos onde há vida, que nós possamos, como Pedro, declarar essas palavras. Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos repetir junto? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa semana que se começa. E abençoa, Pai, os meus irmãos. E obrigado pela meditação dessa manhã. Pai querido, obrigado pelo fato de nós crermos hoje, não pela carne, mas porque o Espírito está em nós. E as palavras de Jesus se tornam vida e Espírito. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra estar viva em nós. Obrigado, Pai, por podermos comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo e saber que isso é a verdade em nós. Que nós participamos dos seus sofrimentos. Nós entendemos hoje o caminho da cruz e o caminho que nós devemos seguir. Entendemos, ó Pai, de como esse sacrifício perdoou todos os nossos pecados. Pai, obrigado também, Senhor, porque nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. No mundo onde há desespero, no mundo onde as pessoas andam perdidas, no mundo onde as pessoas achavam que tinham vida em outros lugares, nós, os Teus filhos, sabemos que há vida somente em Ti, porque Tu tens as palavras de vida eterna. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa o dia de cada irmão, cada irmã. E obrigado, Senhor Deus, por Tua fidelidade mais uma vez. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe, minha querida, que Deus dê uma semana de fé, de confiança, que por mais uma semana a gente possa estar perdurando, aguentando juntos, e não hesite em pedir oração, sempre que você precisar, a gente está disponível, tá? Deus abençoe e um ótimo dia a todos.